Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvados sejam Jesus, Maria e José, para sempre sejam louvados. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje é terça-feira e estamos celebrando a festa de São Tiago Maior, apóstolo. Peçamos a esse grande apóstolo, que já contempla a face de Deus, que Ele interceda por nós, que Ele nos dê a mesma coragem que Ele teve de anunciar, que Ele nos conceda da parte de Deus a graça de nós podermos amar a Jesus como Ele tanto amou, que Ele, lá do céu, interceda por nós. Amém. Muito bem, meus irmãos, diante do Evangelho de hoje, me dou conta logo de primeira mão da grande fragilidade que cada um de nós carrega. Hoje nós estamos celebrando um apóstolo que já está no céu e que é santo. Mas não foi sempre assim. Ele não nasceu santo. Ele se fez. Deus o levou à santidade. Quando Jesus o encontrou cheio de mazelas humanas, cheio de defeitos, quem sabe de pecados. Hoje o Santo Evangelho nos mostra uma grande fraqueza do grande apóstolo que estamos celebrando. Vejam só, Jesus estava no meio dos apóstolos dando exemplo. Ele, o Senhor, caminhava no meio dos seus, comia com eles. O Senhor era um exemplo de humildade, de despojamento. O Senhor lhes falava tanto sobre como viver para agradar a Deus. O Senhor lhes mostrava o essencial, o que de fato importa nesta vida. Mas mesmo diante de um mestre tão grande, mesmo diante de um mestre que não encontramos por aí, mesmo diante de um mestre incapaz de ser superado, os apóstolos ainda carregavam suas fraquezas, debilidades, limitações. Eles tiveram que lutar contra tudo isso que se levantava dentro deles. Repito, no Evangelho de hoje, então, vemos uma grande fraqueza. Tiago e João, os filhos de Zebedeu, manifestaram à mãe deles que gostariam muito de sentar ao lado de Jesus quando Jesus estivesse reinando. Imaginem, eles estão querendo brilhar. Estão querendo se destacar, estão querendo os primeiros lugares. Vejam mesmo o que é a nossa humanidade, o que somos nós, sem a graça de Deus, sem o agir do Espírito em nossa vida, o quanto somos fracos, capazes de qualquer coisa. Eles estavam querendo passar na frente dos outros. Queriam os primeiros lugares. Manifestaram isso à mãe deles. E a mãe, coitada, querendo o melhor para eles, pensando ser o melhor para eles, vai até Jesus e diz: Senhor, eu gostaria de fazer um pedido ao Senhor. Jesus, com toda a paciência, já sabendo, né? Com toda a paciência, diz para ela
Pode dizer o que é que tu desejas? O que é que tu queres? Então ela respondeu: manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus, diz o evangelista Mateus, Jesus escutou aquilo, olhou bem fundo para ela, deve ter olhado bem fundo para os dois. Ele sabia que os dois estavam por trás de tudo isso e diz: não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Não sabeis o que estáis pedindo. Não é verdade? Nós pensamos que quando pedimos as coisas a Deus, sabemos o que estamos pedindo. Vamos a Ele com toda a questão, já dizemos como queremos, que dia queremos, o jeito. Já vamos com tudo pronto dizendo para Deus, né? Alguns dizem para Deus: Senhor, eu quero um namorado de olho azul, quero uma namorada de olho verde, quero que seja assim, bem situado. Pois é, e às vezes dizem, inclusive, qual é a pessoa que querem. Nosso Senhor escutou a mãe e disse, olhando para a mãe e olhando para eles: vós não sabeis o que estáis pedindo. Imagine o quanto lá do alto céu, Deus escutando as nossas orações, Ele também nos diz: vós não sabeis o que estáis pedindo. Quanta coisa maluca a gente pede a Deus, pensando que estamos com toda a razão para pedirmos aquilo, estamos certos. Vocês imaginem, meus irmãos, quantas loucuras Deus já escutou de nossa boca. Quantas loucuras. É que Deus tem muita paciência conosco, Deus tem misericórdia, Deus é Deus. Ele tem compaixão. Mas nós, certamente, já nos comportamos aqui como os filhos de Zebedeu, como a mãe deles. Vamos para Jesus pedindo coisas que não são aquelas que Deus gostaria de nos dar. No caso deles, isso implicaria em beber do mesmo cálice de Jesus, ou seja, morrer também como Jesus. Significava algo muito grande. Eles disseram que estariam dispostos. É que eles não sabiam absolutamente de nada, eles não tinham ideia do cálice que Jesus iria beber, porque mesmo que Jesus explicasse as coisas para eles, eles não entendiam ou não queriam entender. Mas foram logo dizendo que beberiam do cálice sim, que estariam prontos para qualquer coisa. E nós vimos que no momento em que Jesus foi preso, não estavam prontos de jeito nenhum. Tanto que só quem ficou de apóstolo com Jesus foi João, o irmão de Tiago. Os outros, todos debandaram. Voltaram depois arrependidos e aí, claro, com a descida do Espírito Santo, se transformaram em novos homens, em novas criaturas. Mas até então eram muito fracos, muito limitados. Isso está bastante claro no Santo Evangelho de hoje. Pois bem, essa história levantou uma guerra entre os apóstolos, porque todos se sentiram traídos, né? Todos se sentiram traídos. E aí nós já podemos imaginar o falatório que isso deu. E começam a, entre si, dizer: os caras querem ser melhores do que nós. Vocês podem imaginar, porque é assim que se dá aqui por baixo. Veja bem, o cara foi pedir a Jesus para sentar ao lado dele e eles colocaram a mãe de frente. Eu fico pensando
Olha, imagine mesmo na fofocada que deve ter acontecido, e isso levantou um clima meio ruim, meio tenso, né? De discórdia no meio deles. E Jesus ali, vendo toda a irritação, toda a humanidade se apresentando. Vendo então tudo que foi criado com aquela situação, Jesus olha para eles e diz: vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Mas entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Que tapa na cara! Ainda hoje, Jesus precisa dizer isso para todos nós. Porque o maligno, com todas as suas sugestões, tentações, ele vem e vem mesmo com todas as suas garras, querendo nos levar a esse tipo de coisa. Despertando em nós desejos ilícitos, desejos de glória, de poder, de brilho. Ele vem e toca naquelas nossas coisas primitivas, toca em nossa concupiscência e de repente estamos nós sendo o contrário de Jesus. O Filho de Deus desceu do céu, se despojou de tudo e muitas vezes nós queremos tomar o lugar de Deus, queremos brilhar, queremos ser aplaudidos, queremos ser grandes, queremos fazer sucesso. E veja aí o que é que acontece no mundo de hoje. O povo vive atrás de likes, atrás de likes, atrás de likes. É uma vida maluca. Nosso Senhor não quer que vivamos assim. E Ele diz claramente para os seus: entre vós não deve ser assim. Vós deveis olhar para mim. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Vós deveis olhar para mim, para mim. Vós deveis me imitar. Não podemos nos esquecer. Tenhamos cuidado, meus irmãos. Com a nossa natureza, ela é corrompida. Podemos desenvolver inveja, ciúme. Tenhamos cuidado com as fraquezas do nosso pobre coração. Se você perceber, amado, amada, que tem alguma coisa errada, algum sentimento errado, alguma emoção errada, algum desejo errado, você precisa logo pedir a Deus a graça, a força, a coragem, para não cair nas armadilhas de Satanás, que quer a todo custo nos tirar da presença de Deus. Deus nos ajudará. Recorramos a Ele com toda a confiança. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, intercedei por nós e valei-nos no combate. Amém.